Estamos de volta, recebendo hoje a nutricionista Thalita Santos. Ela faz parte do projeto Superação. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença, Thalita. Obrigada a você. Falando um pouquinho sobre mitos e verdades da dieta low carb, o que de fato procede, o que é mito. Às vezes a gente ouve tanta coisa a falar, ouve tanta coisa na internet, Sim. Mas é legal checar as informações com um profissional capacitado. Estão chegando algumas perguntinhas pelas nossas redes sociais. Enquanto eu separo algumas, a gente tem uma tela com os benefícios da dieta low carb. Tem muita gente perguntando, Tati, mas qual a vantagem da dieta low carb? Quais são os benefícios reais que ela vai oferecer para o meu corpo, pensando no meu objetivo? Então, olhem só. Proporcionar saciedade, por isso, inclusive, a gente não precisa fazer aquelas 6 refeições diárias, os lanchinhos entre as refeições, como nós comentamos no bloco anterior. Previne o diabetes, auxilia no controle da glicemia e auxilia na perda de peso. Tem muitas pessoas adotando a dieta low carb e perdendo peso de uma maneira bastante significativa. Isso. E ela proporciona saciedade, como eu falei. Então, assim, os carboidratos, eles têm digestão e absorção mais rápido do que proteínas e gorduras em geral. Então, quando a pessoa acaba ingerindo um carboidrato, ela disponibiliza muito açúcar, muita glicose para o corpo, né? E não necessariamente naquele momento ela está precisando de toda aquela energia, né? Se ela não está precisando de toda aquela energia, porque na verdade a gente precisa sim de bastante caloria, de bastante energia, mas em 24 horas, não em 2 horas. Então se a gente come, por exemplo, 2 bombons, a gente disponibilizou ali muita glicose, muito açúcar para o nosso corpo, muito carboidrato. Se a gente não está precisando daquela energia, nosso corpo transforma aquilo em gordura e a gente estoca. Então, com a dieta low carb, por exemplo, a gente usa essas gorduras para fazer com que a absorção desse carboidrato seja um pouco mais lenta, deixando o nosso corpo realmente ter tempo de precisar dessa caloria, né, para a gente usar como fonte de energia e não precisando estocar nada, né. E ele ajuda no controle da glicemia também justamente por isso, porque quando o indivíduo ingere um carboidrato, ele aumenta a glicemia, né? Ele tem a glicemia aumentada, por consequência, aumenta a insulina, que é o hormônio que pega essa glicose e leva para as células. Se a gente come mais gordura ou essa gordura junto com o carboidrato, faz esse tipo de combinação, essa absorção do carboidrato é um pouco mais lenta e não vai provocar esses picos de glicemia. Então, vai fazer com que a glicemia desse indivíduo fique mais estável e isso ajuda no controle, né, da glicemia em si e até pode prevenir a diabetes, porque quanto mais picos de glicemia a gente provoca durante a vida, mais chances a gente tem de desenvolver diabetes lá para frente, né? Então, essa ingestão adequada dos carboidratos vai favorecer a perda de peso, né, porque vai evitar o acúmulo de gordura e também vai ajudar no controle da glicemia. A Cá Nogueira participou aqui pelo Instagram. Tati, e o leite dentro da dieta low carb? O leite, os laticínios em geral, eles são permitidos, né, na dieta low carb. O único problema do excesso é, como eu falei, de repente esse indivíduo ele está com sobrepeso, obesidade, muitos adipócitos, né, muitas células de gordura e aquele indivíduo está inflamado. E aí o excesso de gorduras saturadas, que de repente pode ser proveniente dos laticínios, pode causar ainda mais inflamação. E a inflamação em excesso, ela prejudica na perda de peso e pode causar diversas outras complicações para a saúde. Então, o que eu sugiro é que ela ingira de maneira equilibrada, né? Então, de repente, sei lá, de manhã, se ela sentir falta de um leite, alguma coisa assim, mas que evite o excesso, tá? E a substituição do leite acaba sendo também interessante, né? Isso, ela tem pode... os leites vegetais. Isso, ela pode substituir, de repente, o leite de vaca comum pelo leite de coco, leite de amêndoas, que são mais ricos em gordura, que daí a gente já entra mais para o princípio da dieta low carb mesmo. Tem uma telespectadora aqui, ela questionou essa questão do leite, ela pede aqui socorro, né? Tati, eu comecei a dieta low carb há 1 semana, estava com triglicérides de 542. Tava alto. Almoço e jantar, tudo beleza, ela diz. Agora, o café da manhã e o café da tarde, sem o bendito pão, tá difícil. Ela escreveu assim, Thalita. Ainda sinto falta do doce. Afinal, muitas frutas também não podem ser consumidas na dieta low carb. Gostaria que a nutricionista falasse sobre isso. Me ajudem, por favor. Obrigada pela companhia sempre. Kyrie, ela escreveu pra gente do Espírito Santo. Ah, legal. Beijo, meu amor. E aí, algumas frutas são proibidas? Quais frutas são essas e por quê?
Algumas frutas elas são proibidas ou elas devem ser consumidas com moderação, porque as frutas em geral têm bastante carboidrato, que é o açúcar da fruta, né, a frutose. Quais as principais que a gente deve evitar na dieta low carb? Na verdade, o que a gente fala que é para consumir na dieta low carb, né, então a gente vai excluir a maioria realmente. O que a gente recomenda consumir são as frutas vermelhas, então mirtilo, amora, framboesa, que são baixas em quantidade de carboidrato, e as frutas mais ricas em gordura, então abacate, coco, tá? Que são as mais permitidas. Não que as outras não possam ser consumidas, como eu falei, ela não é uma dieta sem carboidrato, né? É para a gente ter um equilíbrio da ingestão de carboidratos. Então, por exemplo, a telespectadora ela comentou que o triglicérides estava alto. O triglicérides muito alto é um sinal de que a dieta dela provavelmente estava rica em carboidrato, porque é uma dieta com muito carboidrato, e principalmente carboidratos simples, então de doces, açúcares, até das frutas, né? Provoca esse aumento excessivo no triglicérides. Então, com a dieta low carb, ela sim vai ter uma boa redução do triglicérides mesmo. E aí, o que eu sugiro, o que a gente sugere no projeto Superação, então, de repente, nesse caso que o paciente está com uma dificuldade para tirar algum alimento, a gente pode sugerir algumas substituições. Então, hoje em dia, tem muita receita de pão low carb, de doces, assim, que usam farinha de coco, farinha de amêndoas, a mesma coisa para o pão. Então, hoje em dia tem muita opção para a gente não usar a farinha de trigo, né, que é rica em carboidrato, mas que a gente consegue seguir o propósito da dieta low carb. Que aqui ela fala que está sendo mais sofrido. Ela disse que o almoço e o jantar está tranquilo, o problema é tirar o bendito pão no cafezinho da manhã e no cafezinho da tarde. Então, de repente, fazer um pão low carb, que é uma receita sem farinha de trigo, e geralmente usa-se farinha de amêndoas, né? Ou farinha de coco, acaba sendo uma alternativa para ela, se adaptar melhor. Sim, com certeza. Obrigada, viu, meu amor, pela participação. Espero que a gente tenha ajudado. E aí, frutas, só as frutinhas vermelhas. Isso, ou abacate, coco. Teve um telespectador questionando se a dieta low carb deixa o metabolismo mais lento. Não é para acontecer, né? O que pode ser que esteja acontecendo com ele, de repente, não sei se ele está sentindo uma certa indisposição, e isso pode ser por conta daquilo que eu falei. Às vezes o corpo ainda não aprendeu a usar a gordura como fonte de energia, está muito habituado a usar o carboidrato. Então, às vezes, de repente, nesse processo de adaptação, né, até o corpo entender usar a gordura como fonte de energia, ele acaba se sentindo mais indisposto, com dor de cabeça, cansado, enfim. O que não pode acontecer na dieta low carb também é sentir fome, né? Então, realmente tem que comer se sentir fome, mas não é uma dieta para passar fome, porque isso também pode favorecer a perda de massa magra e pode diminuir o metabolismo se diminuir a quantidade de massa magra. Perfeito. Nós temos mais 2 telas que eu queria compartilhar com você de casa sobre os alimentos low carb e os alimentos que não são low carb, né? Que não devem ser consumidos dentro dessa dieta. Então, olha só a primeira tela. Os alimentos low carb, então o que a pessoa consome dentro dessa dieta? Todos os vegetais, frutas vermelhas, como nós comentamos, framboesa, mirtilo, morango, abacate coco, que possuem uma gordura boa. Isso. Proteínas, peixes, aves, carnes, ovos e os laticínios. Gorduras insaturadas e temperos naturais. Gorduras insaturadas e temperos naturais. O que você poderia destacar para a gente? Os temperos naturais, eles não têm caloria, pelo contrário, eles têm muitos compostos químicos que vão ajudar, né? Químicos não, desculpa. Muitos fitoquímicos que vão trazer muitos benefícios. Então, alguns são anti-inflamatórios, antioxidantes. Cebola, alho, ervas. Ervas, em geral, é muito bacana usar para qualquer tipo de pessoa, tá? Você sempre vai ter benefícios. As gorduras insaturadas, elas estão presentes no azeite de oliva, no abacate, nas oleaginosas. Então, como eu falei, de repente, de início, é legal usar principalmente as gorduras insaturadas para não ter um aumento do LDL, por exemplo, nesse início. E depois incluir as outras gorduras saturadas de origem vegetal, dos laticínios, ou então carne vermelha, esse tipo de coisa. Alimentos agora que não são low carb. Farinha de trigo, né? Mesmo a integral, viu, gente? Não entra dentro da dieta low carb. O pão, grãos, leguminosas, açúcar, gordura trans,
Vamos relembrar aí os principais grãos e leguminosas? Os grãos estão inclusos o arroz, né, a quinoa, as leguminosas são os feijões, né, então feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. E o que eu posso adicionar a essa questão da dieta low carb, dos grãos e das leguminosas, é que não necessariamente a gente precisa realmente excluir totalmente, né? O que é importante para uma pessoa que está pensando em começar a dieta low carb ou que tem interesse, quer saber um pouquinho mais, primeiro analisar o quanto de carboidrato que essa pessoa deve ingerir, né? Porque dá para, de repente, dentro de uma dieta adequada, consumir esses alimentos. Mas no protocolo em si da dieta low carb, eles não entram a princípio. Mas, de repente, depois que a pessoa já atingiu o objetivo dela, né, já melhorou a qualidade de vida, já perdeu um pouquinho mais de peso, dá para voltar a incluir. Então, a dieta low carb não é uma coisa para você só perder peso, né? É uma questão de saúde mesmo. Então, essa perda de peso vem como benefício. Então, mais para frente, de repente, dá para incluir em quantidades adequadas. Né? Aqui a telespectadora também questionou, Tati, é verdade que nós podemos comer à vontade nas refeições, almoço e jantar, todos os alimentos permitidos na dieta low carb, até a gente ficar completamente satisfeito, né? Ter a saciedade? Sim, acaba sendo verdade, né? O que é importante é ter realmente esse controle, né? Então, eu costumo falar que é para a pessoa comer se ela sente fome. Mas, por exemplo, agora, é um horário que normalmente as pessoas comeriam uma frutinha ou comeriam alguma coisa. Mas será que comeriam um filé de frango que comeu no almoço? Eu, particularmente, não comeria, né? Estou com fome? Não, estou escolhendo o que eu quero comer. Então, é legal sempre analisar se realmente está com fome ou se está com vontade de comer aquela fruta que está ali em cima ou se está com vontade de comer alguma coisa. Mesma coisa o que é o se sentir satisfeito. Então, assim, fico meio, né? Então, é importante realmente sentir que não está mais com fome, mas não pode estar muito cheio, não pode ultrapassar da quantidade. É difícil saber até onde vai a saciedade, né? Quando a gente realmente está com fome ou quando a gente quer simplesmente comer. E por isso que a gente fala que é importante mastigar muito bem, porque não adianta a gente passar a dieta mais linda se o começo, se o início não é bom, né? Comer então, se a bem mastigação devagar não é fundamental. Fundamental, né? Porque assim o nosso cérebro vai entendendo que está entrando comida, ele já vai ficando mais saciado. E a questão da dieta low carb é que a gente inclui muitos vegetais. Então, esse negócio da salada antes do prato principal já vai dando mais saciedade, incluindo mais fibras, né, para fazer com que a pessoa fique satisfeita. Então, é importante comer realmente devagar para ela se sentir saciada no momento certo e não depois muito cheia. Estufada, né? Isso. Fabi de Campinas também participando. Tati, eu tenho hipotiroidismo. Essa dieta eu poderia fazer? Sim, poderia sim. Isso depende muito, na verdade, né? É uma pergunta bem específica que a gente precisaria até ver exame de sangue para ver como está. Teria que passar por uma avaliação, né? Mas no primeiro momento... Não tem nenhum problema. Não teria restrição. Não, é pelo contrário. Eu acho que vale a pena também, antes da gente encerrar, né, Thalita, fazer uma ressalva em relação a alimentos sem glúten. Porque às vezes as pessoas associam muito, alimento, não tem glúten. Então eu posso comer. Aham. Né? Então tá liberado. Sim. Hoje tem muito disso, né? Esse apelo do sem glúten, as pessoas acabam exagerando no alimento sem glúten, achando que ele não tem glúten, então ele é extremamente saudável, eu posso comer o quanto eu quiser todo dia. E acho que vale a pena fazer uma observação em relação a isso. Sim, né? Com certeza. A dieta low carb ela é muito confundida pela dieta sem glúten ou pelos alimentos sem glúten, enfim. Porque às vezes o alimento sem glúten pode ter muito açúcar, carboidrato, exatamente. Carboidrato. Não então, tem nada a ver uma coisa com a tem outra que separar. mesmo. E não pode ser muito radical, né? Não tem glúten, então... Posso comer desenfreadamente. Por exemplo, a farinha de arroz não é uma farinha de trigo, né? Que a gente vê a princípio que não é permitida na dieta low carb. A farinha de arroz não tem glúten, mas ela também tem muito carboidrato. Então, não é o ideal usar na dieta low carb. De repente, preferir as farinhas de oleaginosas, né? Então, de amêndoas ou então de coco, que realmente tem menos carboidrato. E pensar que, como na dieta low carb, a gordura trans, o açúcar, eles não são permitidos, tentar ter bastante atenção na hora de comprar produtos industrializados, porque a maior parte dos produtos industrializados possuem gordura trans, possuem muito açúcar e às vezes eles colocam como que não tem glúten para parecer um pouco mais saudável mesmo, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, sempre ler os rótulos e a lista de ingredientes. Perfeito.
Alguma última informação para a gente encerrar, Thalita? De repente, algo que a gente não tenha abordado na entrevista, pensando, né, na dieta low carb? Eu acho que assim, se você está pensando em perder peso, se o telespectador está pensando em perder peso, é importante, primeiro, tentar, acho que, reduzir algumas coisas que a gente sabe que está em excesso, então, os doces, massas, pães, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante no projeto Superação, é primeiro entender como está esse estilo de vida da pessoa, né? E a gente usa bastante o estilo da dieta low carb, então a gente reduz. Na verdade, eu não gosto de falar reduz, eu gosto de falar que a gente coloca essas quantidades de carboidrato numa proporção adequada, né? Então, não é que você vai... Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Então, a gente não vai zerar carboidrato, é uma coisa de equilíbrio e trazer para o que é saudável. Porque, na verdade, a dieta low carb, ela não é, como a gente falou, ela não é moda porque a gente acaba incentivando esse consumo adequado de carboidratos que hoje em dia não está, né? Então, a população hoje em dia consome uma quantidade absurda de carboidratos, o que favorece o ganho de peso, favorece o aumento da circunferência abdominal. Com o aumento da circunferência abdominal, a gente tem aumento de pressão, resistência à insulina, diversos outros problemas. Bola de neve. Então, realmente é uma questão de saúde e a estética vem de benefício. Ó, vou divulgar os contatos da Thalita e do pessoal, né, do grupo, o Projeto Superação. Então, além da Thalita nutricionista, tem outros profissionais, é uma equipe multidisciplinar. Temos os telefones, o celular, é o WhatsApp, Thalita? Ali o 97419-9592? Isso. Então tem esse celular que é o WhatsApp, tem o telefone fixo e também o site projetosuperação.com, para quem quiser buscar aí mais informações e tirar outras dúvidas sobre a dieta low carb. A gente agradece mais uma vez a presença da Thalita, foi um prazer revê-la. Obrigada a você, Tati, prazer. Uma linda semana. Para você também. Com equilíbrio sempre. Sempre.